Olá, olá, meu nome é Arthur Antunes e nesse módulo estamos falando sobre inteligência emocional. Na aula anterior a gente falou um pouquinho sobre o que são as emoções, eu quero recapitular. A palavra emoção, então, ela vem do latim emovere, que é mover mais o que significa agir de imediato. Então as emoções estão instaladas no sistema reptiliano e elas passam no sistema límbico para que sejam ativados os programas. Tá? Então, para você agir de imediato, você vai precisar de alguma emoção dessa. A raiva, a tristeza, o medo, a alegria e o nojo, tá bom? As emoções revelam quem você é, tá? Seja os sentimentos positivos, negativos, se é consciente, inconsciente, mas ele revela exatamente quem você é, tá bom? E aqui, ó, você sabia? Eu quero que você deixe aí no comentário. Você sabia que sentimento e emoções são diferentes? Então, as emoções são um conjunto de respostas químicas e neurais que surgem quando o cérebro sofre um estímulo ambiental, tá? Então, lembra lá do sistema reptiliano? Ele já está instalado e uma situação similar àquela que está instalado no drive e você acessa aquele drive e gera a emoção. Então, essa é a emoções. O que é sentimento? É uma resposta à emoção, ou seja, como a pessoa se sente diante de tal emoção. Então, o sentimento é o que você instalou dentro da raiva, instalou dentro da alegria. Então, toda vez que você passar, por exemplo, quando você recebe um aumento de salário, você ficou alegre. Toda vez que você receber aumento de salário, você vai ficar alegre. Mas você recebeu um aumento de salário e não foi aquele aumento que você queria, você ficou triste. Então, toda vez que você receber um aumento de salário, o cérebro ele vai buscar esse drive. Opa, ele já recebeu um aumento de salário uma vez. Deixa eu ir lá nesse drive e ver como que ele agiu. Ele agiu dessa forma, então eu vou ficar triste de novo. Por mais que o aumento de salário seja maior, você vai ficar, nossa, só isso aqui de novo. É só mais 10, 20, 30 reais de novo. O pessoal não aumenta o salário, não sabe aumentar o salário. Então, você entendeu que as emoções ela vai controlando o sentimento e depende única e exclusivamente de nós para criar essa conexão. Emoção e sentimento sempre conectados. Então, qual que é a emoção que está sendo ativada e qual é o sentimento que você está instalando diante dessa emoção? Eu gerou uma emoção de raiva. Qual que é o sentimento que você está instalando dentro dessa emoção de raiva? Então a emoção, ela tem alguns fatores. Então a liberação de hormônio, né, o cortisol e adrenalina. É a dimensão externa, dirigidas para o mundo exterior, públicas de dimensão comunicacional. Então as emoções, ela é gerada internamente e você consegue exalar isso através da sua fala e através do seu corpo. Ela é de curta duração, ela não tem uma duração muito grande, são reações afetivas agudas, intensas, momentâneas, com brevidade e curta duração. Por exemplo, quando a mulher está naquele período de menstruação e tem um momento lá, o pico, né, que ela fica com muita raiva e às vezes ela nem vê o que ela está fazendo ou falando. Né? Tinha até um projeto de lei que é onde a mulher se matasse alguém nesse período, brincadeira, hein? Se a mulher matasse alguém nesse período, ela não seria incriminada porque o hormônio esse hormônio está numa fase de extrema, extrema pressão. Esse hormônio foi liberado de uma vez no corpo da mulher. Exemplos: as emoções básicas consideradas universais, como alegria, raiva, tristeza, nojo e medo. Então, isso aqui são as emoções, tá? A sua emoção. Quando é alegria, você está muito alegre. Quando você está triste, está muito triste. Quando você está com raiva, você está com muita raiva. Então, as emoções, elas são muito agudas, elas são muito intensas. Né? As suas emoções são muito intensas. E é normal isso, tá? Os sentimentos. Os sentimentos é uma resposta, é a resposta à emoção. Ou seja, como a pessoa se sente diante de tal emoção.
Então, quando você sente aquela emoção, a emoção vai no seu cérebro neocórtex ou no sistema límbico, e ele vai acessar os drives que você instalou para aquela determinada situação. E ela vai gerar uma resposta diante daquilo, né? Por isso que a gente fala muito de ressignificar. As pessoas vão em psicólogos e psiquiatras para entender aonde que foi a causa raiz, aonde que gerou aquela emoção. Não aquela emoção, quando gera emoção de raiva em determinada situação, por que que você age assim? Então essa é a resposta que o cérebro vai te responder. Toda vez que eu sentir essa emoção de alegria, de nojo, ele vai buscar algo similar que você passou no passado e vai dar a resposta. Dimensão interna, associada a conteúdos intelectuais, valores voltados para o interior. Então é uma dimensão mais interna. Por que é uma dimensão mais interna? Porque ele vai procurar o que você passou lá no passado, lá quando você era criança. Ele vai buscar o que está mais enraizado e vai trazer isso à tona. Então, a raiva. Eu tenho raiva do meu professor de matemática, que quando eu não soube responder, ele me chamou de burro. E isso ficou gravado na nossa memória. Então, toda vez que você vê matemática em qualquer âmbito da sua vida, você vai lá naquele evento e vai buscar esse evento falando, olha, eu sou burro, eu não sei matemática. Isso daqui é um exemplo muito claro dos sentimentos. O sentimento que você trouxe para dentro de você a respeito daquilo que você passou, daquele medo. Por exemplo, você foi lá na frente da sala e o professor perguntou para você e você não soube responder, e o professor, que não era uma pessoa muito inteligente, instalou no seu cérebro um sentimento de que toda vez que alguém falar para você ir lá na frente da sala, ir lá na frente de alguma coisa para falar, vai dar aquele pânico de medo, né? Então isso é você enraizar o sentimento, é você criar um drive para aquilo que você passou. Ele tem uma longa duração, que é onde acontece a ansiedade, a depressão, né? Então, por exemplo, pessoa que suicida, ela não está querendo morrer, ela está querendo se livrar daquele sentimento, ela está querendo se livrar daquela situação que ela passou, que o sentimento trouxe à tona. Então, ela está querendo se livrar daquele sentimento, daquele evento, daquele programa que ela acessou, que ela passou e não consegue sair. É algo que foi muito ruptivo, né? Ela entrou naquilo e não conseguiu sair daquilo. Se ela entrou, por exemplo, que está em algo no passado, ela entrou na depressão. Se ela está preocupada muito com o futuro, ela entrou na ansiedade. Então a pessoa que se suicidou, ela está ou muito ansiosa ou muito depressiva. E ela está querendo se livrar daquilo o mais rápido possível. Lembra do corpo? Do cérebro? O que o cérebro faz? Ele vai gerar emoções para sair, para tirar você daquilo ali o mais rápido possível. E quando a pessoa chega ao suicídio é porque ela está querendo, o cérebro está querendo tirar ela daquilo ali o mais rápido possível. Exemplos: angústia, irritação e felicidade. Tá? Então tem longas durações. A alegria é uma emoção. A felicidade é um sentimento. A raiva é uma emoção. A irritação é um sentimento. Então você pode ficar irritado por vários anos com determinada pessoa, mas você não tem raiva dela, você está irritado com ela. Você não tem mais raiva dela, só está irritado. Mas a irritação produz a raiva. A felicidade produz a alegria. A angústia produz o medo. Vocês estão entendendo? O que é o sentimento e o que são emoções? Então aqui, na próxima aula, a gente vai estar falando um pouquinho aí sobre as 3 funções da emoção, tá? E mais algumas coisas, para que essa aula aqui não fique muito intensa. Porque eu quero que você pense no cérebro trino, né, o reptiliano, o límbico e o neocórtex, as 5 emoções. Eu quero que você pense em tudo aquilo que te faz mal. Todas as situações que você consegue lembrar de raiva e por que você teve essa reação de alegria e por que você teve essa reação
de medo, por que você teve essa reação. Então, pega um exemplo e tenta imaginar por que você teve aquela reação. Por que naquele momento que você ficou com raiva, você teve a reação, por exemplo, de dar um soco, de xingar, de bater. Por que você teve essa reação? Ou no momento de medo, por que você teve a reação de impulsionar, né? Ou de retroagir? Ou quando você estava com alegria, por que você teve essa ação de felicidade? Ou por que você teve aquela reação de retroagir, né? De pegar essa alegria e falar, tem muitas pessoas que fazem isso. Eu não posso ser alegre, eu não mereço ser alegre. Mas por que isso? Por que você não consegue ser feliz, né? Então, isso aqui é muito importante. Eu quero que vocês pensem bem nisso, tá bom? E eu te aguardo na próxima aula para a gente falar sobre as 3 funções da emoção. Valeu, até a próxima aula.